Bom dia a todos, vamos dar início à nossa meditação de hoje, nossa reflexão. Estamos chamando de quarentena espiritual. 63º dia, hoje é segunda-feira, 1º de junho. Já viramos 2 meses aí, e mais um pouquinho, né? Mas tem sido muito edificante, principalmente para nós, que estamos aqui nos reunindo diariamente como família e podendo estudar a Palavra de Deus, refletir um pouquinho, né? Uma breve reflexão sobre algumas coisas que nós achamos que é importante para nós e deve ser também para a vida de vocês, aqueles que são crentes, cristãos e amam a Palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar orando, Eliette? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Agradecemos porque o Senhor nos permite iniciar mais uma semana na Tua presença. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Deus, fala a cada coração e cuida de nós, ó Pai, das nossas vidas e das nossas famílias. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos tratando de mordomia cristã com as nossas premissas de sempre. 1 Coríntios 29, 10 a 22. Crônicas. 1 Crônicas. Tá? Já que Eliette sabe até o texto aí, né? Ela vai dizer para nós então as 4 premissas. Primeira, Deus é dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Acertou. Tudo existe em sua função. Tudo existe em sua função. A nossa vida é de Deus, porque nós somos templos do Espírito. Ok. Para tirar 10 agora. Tudo que nós temos não é nosso, foi confiado a nós. Não é direito de propriedade, né? É direito de posse. Então, o que temos, até o que temos ou achamos, é meu, na verdade é de Deus, tá bom? E aí nós tratamos de alguns aspectos, né? Ultimamente, na verdade, nós temos tratado de alguns aspectos. Do tempo, dos bens, tratamos de algumas coisas que formam os nossos bens, falamos de dinheiro, falamos de família, e agora nós estamos falamos sábado já um pouco sobre isso, e hoje, segunda-feira, nós vamos dar continuidade falando da mordomia do nosso corpo, tá? E eu coloco algumas reflexões aqui para nós pensarmos. Ser mordomo do corpo indica a compreensão que nós temos da genialidade de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso, na genialidade de Deus ao formar o nosso corpo. Para nós cuidarmos de qualquer forma? Não deveria ser assim, né? Deus criou da forma mais complexa possível aos nossos olhos, não aos olhos dele, né? Aos nossos olhos. Mas tremendamente prático e funcional. Nós conseguimos lidar com ele, mesmo diante da complexidade, e se estudarmos como os médicos e profissionais da área da saúde têm feito, né? Nós vamos descobrir muitas coisas e compreender muitas coisas, né? Mas mesmo assim vamos achar complexo, e é possível que tudo nós não consigamos realmente descobrir, verificar, mas é para mostrar a complexidade, a genialidade de Deus em nos criar. E como vamos cuidar disso de qualquer forma? Claro que não, né? Salmo 139 é um dos salmos mais apreciados por nós, né? Porque ele fala de uma forma bonita da onisciência, da onipotência de Deus. E quando chega nesses versos, a partir do versículo 13 até o 15, sempre, vez ou outra, alguém está sugerindo esse texto para falar sobre o aniversário, lembrar do aniversário de alguém, lembrar como Deus nos criou. E diz lá: pois tu formaste, versículo 13, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Veja, as tuas obras, a criação do homem, essas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o salmista fica espantado, né, extasiado, mas alegre, porque algumas expressões que eu coloco aí, formaste, teceste, a forma assombrosamente maravilhosa, são admiráveis, como eu fui entretecido. Então mostra como Deus criou o homem de uma forma fantástica, né? Alguém conhecido meu diria sensacional, né? A forma como Deus nos criou. A ideia da criação do homem e ver a complexidade que nós somos é a genialidade de Deus. E a nossa genialidade de cuidar disso, então, que nos foi dado para que nós zelássemos, por exemplo, do nosso corpo. Tá? Todo esse laboratório químico, nós somos movidos por elementos químicos, né? Foi entregue ao homem para que ele administrasse e governasse para Deus. Por isso Deus nos deu raciocínio e inteligência diferentemente das outras obras da criação, como os animais, por exemplo. O grau de inteligência deles perto do nosso é absurdamente incomparável. Então, por isso que nós recebemos esse raciocínio, essa inteligência. E volto a dizer, como nós temos nos valido disso? Ou estamos assinando um atestado de que Deus, na verdade, não nos deu tanta inteligência assim. Já pensou nisso? Porque a forma com que alguns seres humanos tratam o seu corpo dá a entender que, mesmo com a mente corrompida, né, que todos nós temos, mas o corpo corrompido, mas já a mente renovada, dá a entender que essas pessoas são definitivamente nécias, né, estultas. Mas precisamos pensar nisso mais, o cuidado com o nosso corpo. Ainda assim, com esse raciocínio, com essa inteligência, e não precisa ser crente, nem cristão para saber isso, quantos médicos, quantos químicos, quantos cientistas, quantas pessoas sabem da complexidade do homem e tem inteligência para cuidar dele, porque estudam, então tem a inteligência, o raciocínio, mas ainda assim destroem o seu próprio corpo. É um absurdo, por exemplo, ver médico fumando. E não é tão raro de se ver isso. Alguém da área da saúde extremamente obeso, né, sem se cuidar, mas tem inteligência para cuidar do corpo do outro, mas não tem um raciocínio para cuidar de si mesmo, porque não tem temor, sabe da necessidade, mas não há temor de fazer isso para cuidar do corpo que pertence a Deus. É por isso que a gente vê esses absurdos, né? E às vezes o homem destrói a matéria, o corpo físico, e mesmo que regenerados muitas vezes, como nós somos, nós ainda destruímos a alma, o espírito em nós. Não cuidamos disso. É preciso pensar um pouquinho mais sobre isso. Os cuidados com o corpo que nós vemos por aí, quase sempre são pela estética, não é verdade? Entre nas academias e ninguém vai dizer lá, estou cuidando do meu corpo pela saúde, porque ele é templo do Espírito Santo, ele pertence a Deus. Ninguém, eu não vou dizer ninguém, porque eu sei que você deve pensar assim. Mas pergunte para as pessoas que quando voltarem à academia aí, por que elas estão malhando. Geralmente é para ficar com o corpo mais bonito, esteticamente, para um exibicionismo, para um culto ao corpo, para tentar atrair alguém, para mostrar e se mostrar ainda mais na tentativa de agradar as pessoas. Não tem nenhuma, quase que não tem ninguém ali com a função de cuidar para Deus. Quando muito, algumas ainda vão cuidar da questão cardiorrespiratória, mas porque estão quase morrendo, e se não fizerem isso vão morrer. É mais para continuar vivo do que para zelar daquilo que é de Deus. A motivação é equivocada porque acham que são donas de si mesmo. Então não há interesse do cuidado físico. Uma vez, inclusive, que o pensamento nosso aqui no Brasil ainda é muito forte do romanismo, né, do catolicismo romano, que diz que a carne é ruim, é má. Então,
a autoflagelação que existia muito antes, ainda não existe mais de forma tão clara assim, né? Só de forma velada, mas o desinteresse continua, porque a ideia é essa, a carne é ruim, presta, então, só a alma. Nós não, nós crentes reformados cremos que o ser todo, por isso nós vemos a palavra, o soma e não ptoma, né? Nós cremos que o corpo todo é de Deus, tá bom? Não nos esqueçamos que somos mordomos, e ainda pior do que não tratar adequadamente, quem sabe até maltratar. E eu não maltrato só me autoflagelando, né? Eu maltrato, por exemplo, usando entorpecentes, abuso de álcool, maus tratos que eu faço ao meu próprio corpo, pessoas se cortando, enfim, cada absurdo que tem por aí hoje. E os crentes entram muitas vezes nesse modismo porque vão ser legais naquele grupo, né? Pessoas desafiando a morte, fazendo alguns absurdos de desafio de morte. Como nós estamos zelando desse corpo, hein? E por fim, eu coloco até uma outra situação, até mesmo no descanso. Como nós estamos cuidando do corpo de Deus com relação ao descanso dele? Porque nós já sabemos que é necessário que o corpo descanse por algum tempo. Até se eu não estou dando o descanso necessário para o corpo, as horas de sono devida, o descanso no dia do Senhor, por exemplo, inclui cuidado no corpo. Até nisso eu posso estar pecando diante de Deus. Eu preciso reparar melhor isso. Porque o corpo precisa do descanso. Tem um mínimo de horas que ele precisa estar quietinho ali para recuperar, regenerar, refazer algumas situações, né, celulares ali. Nós já sabemos, não sabemos explicar biologicamente, né, mas já sabemos que existe isso. Como nós temos descansado também. Eu deixo 2 versículos para encerrar. Porque alguém pode estar pensando assim, eu lembro daquele texto lá que diz em 1 Timóteo 4:8 que o exercício físico para pouco é proveitoso, por isso que eu não vou fazer exercício físico, né? Tá falando aí para a gente exercitar para cuidar do corpo, né? Porque o corpo é de Deus, mas 1 Timóteo diz lá 4:8, o exercício físico para pouco é proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Não nos confundamos, né? Realmente Paulo está comparando o exercício físico com o exercício espiritual, que é a prática, que é a piedade, o desenvolvimento da piedade, da bondade. Não confundamos achando que não tem serventia. Tem sim, aliás, diz que o exercício físico é pouco proveitoso perto da piedade. Mas mesmo se fosse só pouco proveitoso, é proveitoso, mesmo que seja pouco. Mas a ideia não é que ele é pouco, a ideia é que perto, em comparado com a piedade, ele é pouco. Nós poderíamos ainda cuidar muito bem do corpo e ainda mais do espírito. E o segundo texto que eu deixo aqui, para também não haver nenhum tipo de confusão, é aquele que está em 1 Pedro 3:3, que diz para as mulheres, né? Uma mulher pode pensar assim, por isso que eu não me preocupo muito com o corpo, porque a Bíblia diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não seja o adorno da esposa no sentido da moral, do caráter dela, ser meramente uma boneca, no sentido de estar toda maquiada, estar toda produzida. É nesse sentido. Não está dizendo que ela não deve se cuidar. Está dizendo que não deve ser isso que seja chamativo para que o marido dela o valorize como uma mulher virtuosa. Não é isso. Mas que ela tem que se cuidar, lógico que tem. O corpo é de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Nós já lemos isso no sábado. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do corpo. Tem muita coisa para a gente aprender com isso. E eu queria encerrar a nossa devocional de hoje cantando um canto que eu gosto muito, talvez seja o meu predileto, para não dizer que é, mas porque na segunda parte, ou no refrão, diz: quero agradecer por tua obra em nossas vidas. Claro que a obra aqui que está sendo dita em primeira instância é a graça, né, a salvação, mas toda a obra de Deus em nossa vida nós precisamos agradecer,
porque ela é, como nós lemos no Salmo 139, assombrosamente tremenda, né? Nós não conseguimos, maravilhosa, nós não conseguimos mensurar como Deus criou um ser como nós, tão ajustável, tão adaptável, cheio de detalhes. A obra de Deus em nossa vida, além da salvação em primeiro lugar, é claro, é fantástico. Que Deus nos abençoe, possamos louvar a Deus agora e depois nós vamos orar. Um pouquinho desafinado, mas vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida, por nos dar um corpo integral, onde nós somos chamados, convocados a cuidar dele. O corpo que não é nosso, como nós já lemos na tua palavra. O corpo que pertence ao Senhor e o Senhor deseja fazer morada. Então nos ajude, ó Deus, a dominar o nosso ser. O Senhor nos deu capacidade para isso. Certamente grande parte foi perdida juntamente com a queda, mas o Senhor tem nos regenerado, tem nos dado condições para que nós cuidemos daquilo que pertence ao Senhor, como a nossa vida, nosso ser. Então nós queremos dedicar, consagrar nosso ser a Ti mais uma vez no início dessa semana. Agradecemos muito a Deus pela vida do presbítero Paulo, completa hoje mais um ano de vida. Que o Senhor continue renovando a fé, a esperança do Teu servo, que ele continue sendo bênção como tem sido na vida da igreja, como presbítero, como membro do conselho, nos auxiliando, sempre com uma boa palavra, sempre com moderação, com domínio, com mansidão. Que o Senhor abençoe o Teu servo e ele continue crescendo, se desenvolvendo no temor, na graça do Senhor Jesus. Amém. Quem sabe outros conhecidos nossos que também
têm feito aniversário nesses dias e têm estado conosco esses tempos da quarentena. Nós não lembramos porque também não sabemos, mas aqueles que têm feito aniversário durante esses dias, ó Deus, nós consagramos essas vidas, o ser diante do Senhor, para que o Senhor renove cada dia a alegria nos seus corações. Amém. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.